Olá, galera do oitavo ano, né? Mais uma aula hoje, mais uma videoaula sobre o conteúdo do capítulo 7, População e Economia. Já que a gente não está em sala de aula, né, aprendendo nossos conteúdos daquela forma mais tradicional, eu sempre costumo passar os vídeos para que vocês possam compreender melhor o assunto estudado, já que a gente não pode estar perto, né? E dialogando o conteúdo, tá certo? Então eu espero que vocês compreendam bem direitinho sobre esse capítulo 7, que vai falar sobre a população e a economia do continente americano, tá certo? Logo no início do capítulo de vocês, é discutido que o território americano ele é ocupado de forma desigual pelos seus habitantes, certo? E essa distribuição ela acontece, né, de forma irregular. E ela é explicada por vários fatores históricos, econômicos e naturais. Ou seja, né, a população ela não concentra de forma regular, né, em todos os lugares do continente, mas sim de forma irregular. Tem partes, né, que tem uma grande concentração demográfica, né, uma grande concentração de pessoas, e tem outra parte que não tem como ter a presença, né, de pessoas morando lá, certo? Os índices mais altos de densidade demográfica elas são encontrados na porção leste, ou seja, tem uma maior quantidade de pessoa na porção leste. Quando fala em densidade demográfica, é um maior número de pessoas. E na porção central e oeste do continente são as menos povoadas, certo? Geralmente, por que são menos povoadas? Porque tem presença de floresta, porque o clima muitas vezes é muito seco e não tem como populações sobreviverem. Por conta que o relevo muitas vezes é montanhoso demais e não tem como construir casas, né? Não tem como povoar. Então, por isso que às vezes essa porção tem uma pequena população morando lá, enquanto que em outras localidades tem uma concentração maior de pessoas. Sobre esse tópico, crescimento demográfico, né, que quer dizer o crescimento de pessoas, de população, é discutido que na segunda metade do século XIX, a América anglo-saxônica, em especial os Estados Unidos, né, passou por um período de crescimento econômico. E esse crescimento econômico, ele promoveu melhoria nas condições de vida e fez com que houvesse uma redução da taxa de mortalidade. Por quê? As pessoas estavam vivendo melhor, né? Estava tendo mais uma alimentação mais adequada, né? Porque estavam ganhando mais, estava tendo uma saúde melhor, né? Hospitais mais adequados. E isso fazia com que elas demorassem mais a morrer. A taxa de mortalidade, né, houvesse essa redução, certo? Então, isso fez com que a população ela crescesse. Também houve a chegada de muitos imigrantes, né, que fez com que esse crescimento populacional ele acontecesse de forma mais rápida, certo? Na virada do século XIX para o século XX, no entanto, a taxa de mortalidade permanecia alta entre alguns grupos menos favorecidos. Então, alguns grupos que não tinham tantas condições, certo? Principalmente aí os afrodescendentes, que não tinham tantas condições, eles acabavam morrendo mais fácil. Por quê? Porque não tinham uma alimentação adequada, trabalhavam muito, né?
não tinha um hospital de qualidade, ou seja, eram pessoas que tinham dificuldades para a questão de sobrevivência, né? Então, por isso que essa taxa de mortalidade, ela não diminuiu, ela continuou sendo alta, certo? Então, vocês podem perceber que houve um crescimento populacional, né? Por conta que houve um crescimento econômico e as pessoas elas estavam vivendo mais e a população estava crescendo, mas ao mesmo tempo, nessa virada do século, também a taxa de mortalidade continua alta para esses grupos menos favorecidos, certo? Século XX, a taxa de natalidade ela acabou diminuindo, né? Diminuiu porque as famílias elas não estavam tendo mais tanto filho, estava sendo muito alto, né, o custo da criação dos filhos e as mulheres elas estavam inseridas mais no mercado de trabalho. Como as mulheres estavam mais trabalhando, então elas não tinham tempo mais para estar cuidando dos filhos, como antes, que a mulher era ligada mais só a essa vida doméstica, né, de casa, de cuidar dos filhos, mas agora a mulher estava ocupando um espaço na sociedade, né, que era trabalhando. A mulher como chefe de família. Sem se falar também que estava tendo a disseminação de métodos anticoncepcionais. E isso fazia com que o casal ele planejasse em quando era que ia ter filho, certo? Em 1950, queda do crescimento demográfico por conta disso, né? Porque as mulheres elas não estavam tendo tanto filho e isso fez com que diminuísse uma certa quantidade da população. Sem se falar também que estava tendo um rigoroso controle da imigração. Estava tendo barreiras, né, para que não houvesse tanto a questão de imigrantes em determinado local. Já na América Latina ocorreu o inverso, né? Houve uma explosão demográfica, certo? Por que que houve uma explosão demográfica? Porque houve o aumento na taxa de natalidade, então as mulheres estavam tendo filho na América Latina, certo? E a redução da taxa de mortalidade, ela também estava acontecendo, em consequência de melhorias, né, de médicos, de hospitais, de campanha de vacinação, de investimento em atendimento hospitalar, ampliação do tratamento de água, coleta de lixo, de esgoto, né? Ou seja, estava tendo uma qualidade de vida melhor também e estava ocorrendo uma explosão demográfica na América Latina, tá certo? Acima o que eu expliquei foi mais falando da América anglo-saxônica. Indicadores socioeconômicos. Os problemas sociais da América também têm origem na distribuição desigual da riqueza, que prejudica as condições de vida da maioria da população. Ou seja, tem certa população, tem certas pessoas que têm grandes recursos, muitas riquezas, e tem outra parte da população que vive na miséria, certo? Então, não há um equilíbrio na população. Há esse desequilíbrio, né? A gente pode perceber isso aí através do IDH de alguns países, né? No ano de 2015, que o IDH ele é medido através da expectativa de vida, a escolaridade, o rendimento da renda per capita da população. Então, eles fazem um conjunto de fatores para conseguir esse IDH, né? Aí a gente pode ver nessa tabela que alguns países e o seu IDH. Vocês podem notar aí pelo número, né? Que é bem diferente de um país para o outro, né? Os Estados Unidos aí tem um IDH de 0,920.
Enquanto que lá no Haiti, ó, tem um IDH de 0,493. Ou seja, há uma variedade, né? Uma desigualdade entre um país e outro. Em relação à saúde pública, né, do continente americano, apesar dos avanços que a gente teve nas últimas décadas, a América Latina, viu? Eu tô falando da América Latina, apresenta graves problemas relacionados à saúde pública. Em vários países da região, o atendimento médico hospitalar ainda é inadequado e insuficiente para atender a maioria da população, certo? Então, não tem uma saúde de qualidade. Além disso, um número elevado de pessoas vive em condições de pobreza, com renda insuficiente, né, para ter uma boa alimentação adequada ou acesso a medicamentos. Ou seja, tem uma população que é pobre, que não tem dinheiro nem sequer para se alimentar e muito menos para comprar remédio, certo? E vocês sabem que se a gente não tiver uma alimentação adequada, com certeza vai gerar aí várias doenças, certo? E é comentado também nesse tópico que dois indicadores sociais que ajudam a compreender as diferenças, né, as diferentes condições de saúde na América anglo-saxônica e na América Latina é a taxa de mortalidade infantil e a expectativa de vida, certo? Ó, nesse gráfico vocês podem ver nesse primeiro que está falando sobre a mortalidade infantil abaixo de 5 anos e a cada 1.000 nascidos, né, vivos, podem morrer aí, ó. Tem cada local, cada país aí, ó, o Canadá, cada 1.000, 5, Estados Unidos, 7. Pode ver que nesses países desenvolvidos, né, ricos, a mortalidade é bem menor. Quando a gente vai lá para o Haiti, ó, 67. Tá vendo? Morre muito mais criança lá. Por quê? Porque é um país que é pobre, né? Que tem precárias condições de vida, toda a população. Aqui nesse outro gráfico, a gente pode ver a expectativa de vida ao nascer, né, em questão de anos. E a gente vê a expectativa de vida, ó. No Canadá, as pessoas vivem muito lá, ó, cerca de 82 anos. Estados Unidos, 79, Brasil aí, ó, 75. Até que é uma expectativa de vida razoável, né? Aí quando vai lá pro Haiti de novo, ó, só 63 anos. Então as pessoas morrem logo. Por quê? Porque as condições de vida não são tão boas, certo? Nesse tópico aí, estrutura etária, né? É comentado que os países em desenvolvimento do continente americano apresentam taxas de natalidades mais altas e expectativa de vida mais baixa do que nos países com maior desenvolvimento. Eu não sei se vocês já escutaram alguém falando que é assim, quando a pessoa tem menos condições, tem mais filho. E quando a pessoa tem mais condições, acaba não tendo tantos filhos, né? Então é do mesmo jeito aí que os países. Esses países que estão em desenvolvimento, a taxa de natalidade, então as mulheres têm mais filho. E a expectativa de vida, né, a morte, as pessoas morrem mais cedo. Já nos países desenvolvidos é o contrário. Desenvolvido, rico, as mulheres acabam não tendo tanto filho e também a expectativa de vida é mais alta, como a gente viu aí nos Estados Unidos, Canadá, né? As pessoas vivem mais, certo? Na América Latina é grande a participação de crianças e jovens na estrutura etária da população. Isso quer dizer que o quê? A América Latina é aquela região em que ainda está passando por um processo de desenvolvimento. Pode ver que tem muitas crianças, então as mulheres acabam tendo mais filho, enquanto na América anglo-saxônica, que apresenta maior desenvolvimento, tem uma participação maior de adultos e de idosos. Por quê? Porque as mulheres controlam a questão de ter filho e a população acaba, o idoso ele acaba vivendo mais porque ele tem melhor condição de vida, né? Tem uma melhor alimentação, tem dinheiro para comprar um remédio, tem dinheiro para
se tratar, né? Fazer determinados exames para constar alguma doença que pode ser tratada, enquanto que o pobre, né? A pessoa que está abaixo da linha da pobreza, né? Muitas vezes não tem essas condições. Temos aí um gráfico mostrando que na maioria dos países latino-americanos a pirâmide tem base larga, essa parte de baixo é mais larga, que indica que tem mais nascimento, né, e o predomínio de uma população jovem, e no topo estão representados por idosos, que é estreito, né, que no caso a expectativa de vida é baixo. A gente vê aí em Guatemala, né? A gente percebe que o quê? Que embaixo tem muito nascimento, a população é jovem, né? As mulheres têm muito filho e vai afunilando, vai diminuindo. Então, no caso, a questão de idosos tem poucos, porque os idosos não vivem tanto, tá certo? Já em relação ao Canadá, né? Que é um país rico, desenvolvido, a gente percebe o inverso. Já no Canadá, né, a gente vê o inverso porque a pirâmide etária, né, ela tem base mais estreita, em razão do baixo índice de natalidade, poucos filhos, e o topo ela é mais larga. Por quê? Porque devido à alta expectativa de vida, certo? Então, lá as pessoas, né, duram mais tempo, têm uma vida mais longa, tem mais velho na população, tá certo? Então, vocês podem notar aí a diferença no gráfico entre um país e outro, certo? E que a gente também vê a partir disso que cada lugar tem sua particularidade, né? Que nem todos os países, todos os lugares, eles têm as mesmas condições. Tem lugar que é mais rico, tem lugar que é mais pobre, tem certas pessoas naquela população que ganham muito dinheiro, tem outros que ganham bem menos, certo? Então a gente vê que a população ela é diversificada, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida é só falar, certo? E obrigada pela atenção de vocês, tá certo? Até a próxima aula.